Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. O nosso tema do ano é o caminho para a vitória. E temos, no mês de janeiro, pensado sobre esse tema, o caminho para a vitória e aquilo que é necessário para que possamos trilhar esse caminho e sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre esse versículo 6 do capítulo 7 de Mateus, dentro do tema maior, o caminho para a vitória. E o texto vai dizer assim, Mateus 7, 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, instrui pela obra do Teu Santo Espírito, para que possamos aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Saímos daqui edificados, exortados, consolados pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um dos lugares mais fantásticos do mundo, sem dúvida nenhuma, é o que o tio Carlos vai jogar ali no Data Show para você. Se o céu tem um protótipo na Terra, não é? Esse lugar é, sem dúvida nenhuma, mágico. Essa palavra define tudo. É um lugar mágico. Eu sempre me lembro muito do Evangelho de Jesus Cristo quando eu penso na Disney, porque a Disney é um lugar que quando você entra, você vira criança. E aí você vê aquele tanto de adulto abraçando o Mickey e chorando vendo o Mickey, né? Aqueles adultos assim empolgados, o Mickey! Eu falo, gente, é um boneco. E os adultos vão lá. E Jesus falou que nós deveríamos voltar a ser o quê? Crianças, né? No nosso interior, para entrarmos no reino dos céus. O reino dos céus tem essa característica, então eu associo as duas coisas, mesmo porque daqui a pouco começa a Electric Parade lá, e é um momento muito bonito, e depois vem os fogos, e todo dia se repetem nos 6 parques da Disney a mágica, né, espetacular desse grande empreendimento. E é interessante, porque quando você está chegando na Disney, tem essa frase aí, olha, where dreams come true, onde os sonhos se realizam. E as pessoas entram ali e experimentam algo realmente especial. Uma das grandes características da Disney, que são milhares de pessoas em cada parque visitando, dezenas de milhares de pessoas visitando cada parque todos os dias, você não percebe ali dentro ninguém carregando uma caixa de água, por exemplo, você não vê caminhão transportando comida dentro da Disney, porque todo o serviço é no subsolo. Então, quando você entra num restaurante, você não vê caminhões de serviço, você só vê a comida ali. Como é que aquela comida chega ali para tanta gente, tanto tempo? Como é que aqueles fogos de artifício são colocados, né, nos lugares determinados, tantas vezes por dia? É uma coisa realmente espetacular. O vice-presidente da Disney, chamado Lee Cockrell, escreveu um livro e ele escreveu a seguinte frase: não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com um bom trabalho que se faz mágica. Porque essa é a ênfase da Disney. É um lugar mágico, e várias camisetas, vários souvenirs ali dentro, eles incentivam essa ideia. Você está num lugar mágico, acredite na mágica desse lugar. E é de fato mágico. Mas aí o vice-presidente de operações foi explicar em um livro como é que essa mágica acontece. E ele disse que essa é uma frase que ele repete centenas de vezes para as pessoas que ali trabalham, né, dentro da Disney. Ele diz, não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com um bom trabalho que se faz a mágica. E aí, nós começamos a pensar sobre a perspectiva do caminho da vitória na visão de Deus para cada um de nós, e qual seria o segredo. Já descobrimos o segredo da Disney. Qual seria o segredo da vida cristã? Pode tirar aí, tio Carlos. Obrigado. O segredo da vida cristã é descobrir o significado da palavra bênção.
A palavra bênção no hebraico significa ser capacitado. Quando você ora, Senhor, me abençoe, você está orando, Senhor, me capacite. O caminho da vitória na vida cristã passa pelo discernimento. E por isso o versículo que acabamos de ler. O versículo que acabamos de ler, ele nos convida a discernir pensamentos e propósitos, discernir relacionamentos, discernir quem é cão e quem é porco. E as palavras são fortes, e as palavras são muito fortes, porque nós estamos dentro de um contexto maior. E o contexto maior desse texto, eu peço que você deixe a Bíblia aí aberta nesse capítulo e nesse versículo, é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é, sem dúvida, o sermão mais impactante de Jesus Cristo. É o sermão mais lembrado do ministério de Jesus Cristo. E no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre a alegria interior. No Sermão do Monte, Jesus vai falar do relacionamento nosso com Deus. No Sermão do Monte, Jesus vai falar do nosso relacionamento com o próximo, daquilo que nós desejamos parecer ao próximo. Ele fala sobre isso. E o Sermão do Monte, ele é carregado de significados. E é interessante, porque se você ler do versículo 1 ao versículo 5, olha aí para você ver, Mateus 7, de 1 a 5, os versículos parecem contradizer o versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 5, o Senhor diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O texto vai dizer: não julgueis. Mas quando você olha o versículo 6, ele diz: aprenda a julgar. E aí você diz: mas Senhor, é para julgar ou não é para julgar? O Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi pastor de Westminster por muitos anos, ele explica que esse texto não é uma contradição. Esse texto, ele, se não estivesse dentro desse contexto, nos conduziria a uma vida sem discernimento. Ele diz: nós precisamos atentar para o fato de que o Senhor nos chama para discernir os nossos relacionamentos, as nossas intenções, a nossa caminhada. Se estivéssemos apenas, diz o Dr. Lloyd-Jones, do verso 1 ao verso 5, nós seríamos conduzidos a uma vida antinomista, e não poderia haver na igreja, por exemplo, a disciplina, e toda a vida cristã seria caótica se não houvesse disciplina. Então nós somos chamados por Deus para aprendermos que o caminho da vitória é o caminho do discernimento, da disciplina espiritual. Está no cinema um filme chamado Spotlight. Está passando nos cinemas aí. Muito interessante. Nós fomos assistir, Cris e eu. E muito interessante a história desse filme. O filme conta a história da pedofilia em Boston, dentro da Igreja Católica. E mostra como a Igreja Católica arquitetou um projeto para que a pedofilia não se tornasse algo público, e os vários processos decorrentes desse crime dentro da Igreja Católica. E é muito interessante o filme é muito forte. E o filme é tão forte porque ele dá a ideia da impunidade. Ele dá a ideia da impunidade. E quando terminou o filme, qual foi a surpresa minha e da Cris, ao olharmos para algumas pessoas dentro do cinema e elas estavam chorando. O cinema terminou com aquele silêncio, as pessoas caladas e algumas pessoas chorando. Tamanho o impacto da impunidade. Tamanho o impacto da impunidade dentro da igreja. E aqui vale uma nota de rodapé. Não é porque a Igreja Católica, não é? E um pequeniníssimo grupo, apesar dos números, mas um pequenino grupo que trouxe essa tristeza para a igreja, porque a igreja evangélica também já teve muitos escândalos e já trouxe muita tristeza. E isso acontece em vários segmentos religiosos.
não apenas na igreja católica, não apenas na igreja evangélica, em movimentos espíritas, em tantos outros movimentos. Existem encontros tristes e desencontros ainda mais avassaladores para a alma. Mas algo que o Senhor Jesus chama a nossa atenção é que não pode existir dentro do universo cristão a impunidade, a falta de discernimento, E ele diz e nos chama a observar os princípios pelos quais nós precisamos buscar o discernimento espiritual para os nossos relacionamentos, para as decisões que temos que tomar, para a nossa caminhada cristã. Precisamos aprender a discernir. E aí a palavra do Tasker, um comentarista, é riquíssima, porque o Tasker ele faz uma análise na língua grega, que é a língua que foi escrita esse texto. E esse comentarista Tasker diz que aqui, quando ele diz não julgueis, no versículo 1, é um presente do imperativo, e a ideia na língua grega é que o problema que Jesus está detectando ao dizer não julgueis, era que algumas pessoas tinham um hábito de julgar, de fazer uma crítica ferina. A crítica que tem como objetivo ferir o outro, machucar o outro, expor todos os juízos de valores de um indivíduo contra o outro. E aí a intenção que o grego deixa muito claro aqui, segundo esses comentaristas, em especial o Tasker, é o fato de que Jesus diz, não use o seu senso de discernimento para machucar o outro. É isso que Jesus está dizendo do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis com a intenção de deprimir a pessoa que você está criticando, de enfraquecer moralmente aquele que você denuncia diante do erro. Ele diz, esse é o equívoco. O equívoco não é julgar. O equívoco é usar o julgamento como uma arma para machucar o outro e não apenas para trazê-lo para o caminho da disciplina. A disciplina é uma manifestação de amor, mas o julgamento ferino, que busca ferir, machucar o outro, é um exercício do pecado. E algumas pessoas, Jesus denuncia isso, achavam que ao julgar com esse sentimento de machucar o outro, estavam produzindo santidade, quando na verdade estavam distanciando as pessoas daquele que é santo. Daí, o discernimento espiritual é fundamental para o caminho da vitória cristã. E o discernimento passa, em primeiro lugar, olha o versículo 6, para uma atenção clara daquilo que nós temos nas nossas mãos. Olha o que diz o versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Duas coisas bonitas aparecem aqui. O texto vai dizer que essas duas coisas estão nas nossas mãos, o que é santo e pérolas. Essas coisas estão nas nossas mãos. Ele vai dizer, à luz de todo o ensinamento bíblico, a palavra santa aqui é a palavra agion, que nós somos o povo santo. Nós não podemos nos dar, povo santo, para aquele que é o cão. Ele diz que nós precisamos observar os nossos relacionamentos a partir da valorização de quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos um povo muito especial. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. No final da sua Bíblia, antes de Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João, aí você vai encontrar Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, nos localiza. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. A intenção de Pedro, ao escrever esse texto, é nos localizar, quem nós somos. E Pedro vai dizer quem nós somos. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos um povo separado. O sentido da palavra santo, agion, não é puro, 100% puro.
A palavra santo, agion, significa separado por Deus. Deus nos separa. Deus nos adota, como ouvimos hoje pela manhã, no sermão pela manhã. Deus nos acolhe como filhos e filhas amadas. Por sua imensa graça e misericórdia, nós somos um povo separado por Ele. Nós somos um povo santo, separado, amado, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando alguém mexe com você, quando alguém tenta atrapalhar a sua vida, está mexendo com uma pessoa que é propriedade exclusiva de Deus. De uma pessoa que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Imagina o valor que você tem. Nós precisamos buscar no discernimento espiritual o nosso valor e entendermos que Deus nos ama, que Deus nos separou, que Deus tem projeto para nós, que Ele cuida, que Ele ampara, que Ele protege, que Ele sustenta. Temos que resgatar o nosso valor, quem nós somos diante de Deus. Porque somos melhores? Porque fizemos alguma coisa especial? Não, a Bíblia vai dizer graça. Eu te dei de presente, eu te chamei, eu te resgatei. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Separe as coisas no seu procedimento, no seu andar. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse é um versículo muito lido em São Paulo pelos santistas, né, contra os corintianos. Os corintianos vão dizer, Deus é fiel, né? E aí os santistas dizem, não, mas Deus falou, sede santos, né? E por aí vai. Essa discussão teológica é muito profunda, né? Muito profunda. Mas, tendo em vista o grau de discernimento de um corintiano e um santista, a gente entende. Para quem não sabe, o reverendo Alexandre é corintiano. Não sei porquê, ninguém é perfeito, e a gente acredita nisso. Então, o texto vai dizer, nós somos um povo santo. Não pegue quem você é, não pegue aquilo que você faz, não pegue o que Deus te deu de presente e lance para os cães. Não se entregue. Você é valioso demais. Cuidado. A Bíblia diz, cuidado até na hora que você for fazer negócios financeiros. Não faça acordos financeiros, não estipule uma sociedade com quem não é também santo. Cuidado. A Bíblia diz, você é muito especial. Mas olha lá o capítulo 7, verso 6 de Mateus, volta lá. E ele diz outra coisa, que além de sermos santos, nós temos nas nossas mãos pérolas. Sou uma pessoa especial, separada por Deus, e Deus ainda colocou pérolas nas nossas mãos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver pérolas, muitas pérolas assim, é uma coisa lindíssima. Mas se você quer agradar a sua esposa para o resto da vida, compre pérolas, dê para ela de presente. Você vai quebrar financeiramente, mas ela vai ficar feliz, né? Então, mas é uma coisa espetacular, é uma coisa lindíssima. O processo de criação do nascedouro de uma pérola é algo divino. A natureza produzindo pérolas, Deus sabe fazer as coisas, né? Como Deus é criativo, como Deus é criativo. E aí ele diz, eu dou pérolas para vocês que são santos. Nós temos as pérolas de Deus nas nossas mãos. Que pérolas são essas? Mateus capítulo 13, verso 45, vai explicar que quando o Senhor fala sobre pérola, Mateus 13, 45, ele está falando sobre algo espiritual, não é a pérola objeto, não é a pérola joia, ele está usando aqui uma ilustração, uma linguagem figurada para algo de tremendo valor. Em Mateus 13, 45 vai explicar o que é isso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, esse é o verso 44, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aí ele entra no 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então a pérola é o evangelho.
A pérola é a mensagem de Deus. A pérola é esse grande presente que Deus nos deu, que é o Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a pérola que Deus nos deu, essa é a joia que Deus nos deu. Quando você usa o Evangelho, você fica formoso, você mostra o valor, você mostra a beleza daquilo que Deus te dá. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que as portas da Nova Jerusalém são pérolas. São pérolas. Porque é pela porta do Evangelho que se entra na Nova Jerusalém. O Evangelho é o crivo para a entrada da Nova Jerusalém, da cidade que descerá dos céus e que nós habitaremos na eternidade. E quando nos encontrarmos lá, você vai lembrar do sermão, porque Deus é bom, vai nos fazer isso, né? Lembrar do sermão, você vai dizer: ô pastor Leonardo, olha lá a porta, bem que o senhor falou. Eu falei: tem outra ali, tem outra ali, tem outra ali. Você viu que espetáculo isso? Então o Senhor diz assim: você é santo, você é separado, e eu te dei algo precioso, que são as pérolas do Evangelho, do reino de Deus. Barclay, um comentarista, vai dizer que a debilidade da igreja não está na falta do argumento doutrinário, mas na ausência de vida cristã. A grande falta da igreja não é a construção doutrinária, mas são relacionamentos na vida cristã que mostram pessoas santas, que têm consciência de quem são e por que são, pela graça de Deus, e que estão carregando as pérolas do Evangelho para esse mundo, e mostrando essas pérolas de grande valor, e distribuindo o Evangelho para as pessoas certas, tendo o discernimento. Então, Mateus capítulo 7, volta lá, verso 6, vai chamar a nossa atenção. Se nós queremos caminhar o caminho da vitória, precisamos ter discernimento espiritual de quem nós somos e daquilo que temos em nossas mãos. Quem nós somos e aquilo que nós temos em nossas mãos. Por quê? Porque o segundo passo do discernimento espiritual é discernir quem está ao nosso lado. E o texto vai dizer que em alguns momentos nós teremos, não o tempo todo, mas em alguns momentos nós teremos companhias desagradáveis. Às vezes cães, às vezes porcos. E é interessante porque cão, no Novo Testamento, não era esse animalzinho amado de hoje, que você pinteia, passa perfume, coloca gravatinha quando sai do pet shop, Essa imagem que nós temos do cão hoje em dia, tão bonitinho, não tem nada a ver com a perspectiva bíblica de cão. Naquela época, o cão era um animal realmente selvagem, as pessoas tinham medo dos cães, os cães não eram bem vistos. Quando você queria agredir alguém, você dizia: você é um cão. A pessoa se sentia extremamente ofendida, porque o cão, ele agredia as pessoas, ele entrava numa cidade e ele destruía o comércio daquela cidade. Então a palavra do Senhor chama a nossa atenção para isso. O Dr. John Stott, ao fazer uma análise desse texto, ele diz: é bom observarmos na época quem eram os cães, porque hoje em dia tem cão que anda até em carrinho de bebê no shopping. Não sei se você já viu, mas tem gente, eu já vi muitas pessoas falando assim: que lindo bebezinho, aí olha e é um cão. E aí, graças a Deus que antes de qualquer coisa evitou a famosa frase: a cara do pai, porque aí não ia ficar bem, Mas é uma relação hoje diferente. Quando a Bíblia fala de cão, não é isso. E os cães hoje em dia são espetaculares, Nós já tivemos um em casa que era maravilhoso. Ele era inteligente, aquele cãozinho nosso, o Totó, ele tinha um grau de inteligência presbiteriano. Ele tinha. Aquele cachorro era calvinista, Então, nós temos essa relação diferente, mas aqui na Bíblia o Senhor está dizendo: não faça isso, porque estava associado o cão à impureza, estava associado o cão a uma vida sem nenhum tipo de planejamento e que agredia os outros. Então a Bíblia diz: cuidado, porque você pode estar andando ao lado de pessoas que são agressivas, pessoas que não têm discernimento, pessoas que vivem dissolutamente, pessoas que vivem sem regras, pessoas que se acham acima da lei, pessoas que são selvagens. Ele diz: evite esses relacionamentos, porque você é santo, não vai andar com quem é cão.
E ele diz mais: se você tem as pérolas, não jogue essas pérolas para os porcos, porque o porco não sabe o que está sendo lançado para ele come qualquer coisa. O porco, qualquer coisa que você jogar para um porco, ele come. Se você jogar uma lata de sardinha para um porco aberta, ele não vai olhar a data de validade. Ele não vai pegar lá a lata de sardinha e olhar, está vencido, vai falar. Né? Ele vai avançar com tudo, porque o porco faz isso, é próprio do porco. Você pega a pérola do Evangelho e dá para alguém que não valoriza o Evangelho, que pisa no Evangelho, que pisa nos valores do Evangelho, que diz que isso não vale nada. A palavra do Senhor diz: você vai continuar jogando pérola para porco? Não faça isso, porque você está sem discernimento. É interessante porque Provérbios capítulo 9, verso 11, vamos lá? Provérbios capítulo 9, verso 11. Fala sobre a importância do discernimento. Provérbios capítulo 9, o verso 11, ele diz: porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, verso 12, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A palavra do Senhor vai dizer que existe o escarnecedor. E Jesus vai chamar a nossa atenção para pessoas que, quando ouvem o Evangelho, quando você entrega o Evangelho, eles menosprezam o Evangelho. Mateus capítulo 23, volta lá para você ver. Ele diz: cuidado com esse tipo de relacionamento. Mateus capítulo 23, verso 27 a 33. Mateus capítulo 23, verso 27 e o verso 33. O texto de Mateus capítulo 23 diz assim, no verso 27. Ai de vós, palavra de Jesus, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Agora olha o versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Quando Jesus tinha que falar duro, falava. Jesus não tinha medo de dizer: vocês são hipócritas. Vocês são raça de víboras, para pessoas que menosprezavam as pérolas do Evangelho, para pessoas que ouviam o Evangelho e falavam: isso aí não me interessa, e que até acusavam Jesus de ser servo do próprio Satanás. Jesus diz assim: eu não me importo com esse tipo de julgamento, o que vem desse tipo de gente não me afeta. Tem gente que vai gostar de você por causa do Evangelho que você carrega, mas tem gente que não vai gostar de você exatamente por causa do Evangelho. Você não fez nada contra essa pessoa, você não falou mal dela, você não brigou com ela, você só carrega as pérolas do Evangelho, e pelo simples fato de carregar as pérolas do Evangelho, de ser a pessoa santa, separada por Deus que você é, tem gente aí no mundo que vai te odiar. Sabe quem disse isso? Jesus Cristo. O mundo me odiou, Jesus falou, e o mundo também vos odeia. Não vos enganeis, pelo simples fato que você é santo e carrega pérola. Tenha discernimento. Não busque agradar todo mundo, porque você não vai conseguir. E você não foi chamado para isso. Tenha discernimento. Não invista tempo em relacionamentos não produtivos. Eu vou repetir. Não invista tempo em relacionamentos não produtivos. Tem gente que vai te levar para o buraco o tempo todo. Foge. Vira as costas e diz: não vou jogar pérola para porco, não vou me associar como um santo, um cão. Você não precisa dizer isso verbalmente. Você não precisa escrever no WhatsApp. Você não precisa postar no Facebook. Mas na sua vida, em oração, diante do Senhor, busque esse discernimento. Porque não tem coisa pior do que investir tempo
em cão e porco. E disso, nós que trabalhamos na igreja conhecemos muito bem. Muito bem. Quando saímos para evangelizar, quando saímos para o mundo e fazemos isso toda semana, somos muitas vezes odiados pelo simples fato de carregarmos as pérolas. Pelo simples fato de carregarmos pérolas. Mas a palavra do Senhor diz, tenha discernimento, porque Jesus teve. Sabe por quê? A terceira e última coisa. É porque nós temos que aprender a discernir as consequências dos relacionamentos. Olha o que diz capítulo 7, verso 6, volta lá. O texto vai dizer, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que, a finalidade, não as pisem com os pés. Pisar as suas coisas. O desejo de quem é contra o cristão é destruir aquilo que você tem, aquilo que você construiu, seja seu nome, seja sua família, seja sua profissão, seja seu histórico. Ele quer destruir. Destruir. Tem gente que tem a intenção disso. Aqui na igreja, preste atenção, hein? Igreja. Muitas vezes nós temos que consertar coisas que as pessoas quebram, passam na rua e jogam pedra, pelo simples fato de ser igreja. Eles querem destruir a igreja fisicamente, coisas. Não estou falando apenas do nome da igreja, não. Querem ir atentar fisicamente contra um patrimônio. Isso é o ódio encarnado, é o cão. Esses dias eu cheguei aí e o nosso zelador disse, pastor, pichara e tudo, o que é isso? Eu falei, é o cão. A intenção é essa, é destruir. O Senhor diz, não faça isso, fique atento para essas intenções, porque a segunda coisa que eles vão fazer é dilacerar a vossa vida. Depois de atacar as suas coisas, eles querem atacar o seu bom nome, a sua alegria, a sua paz interior, os seus relacionamentos. E a palavra do Senhor diz, discirna, entenda, julgue, analise, perscrute, que é a palavra usada para investigar minuciosamente, né? Tome cuidado, não seja inocente. A palavra de Deus diz, não seja, o Senhor Jesus falou, né? Cuidado, seja simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. A palavra do Senhor diz, o inimigo está como um leão que ruge ao seu redor, querendo te devorar, né? Vocês viram aí, eu achei fantástico uma cena da Ivete Sangalo, no meio de um show, começa a cantar, acho que os irmãos viram, porque isso é uma notícia importante para a nossa cultura, e ela para e diz assim, quem que é essa aí? Falando com o marido dela, né? Quem que é essa aí, papai? Viram isso? Né? Está aí do teu lado. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus também fala ao nosso coração, cuidado com quem está ao teu lado, porque quer te destruir. Tem que ter discernimento espiritual. Salmo 1, vamos lá. Salmo 1. Os pais falam tanto para os filhos, né, sobre discernimento, das amizades. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Salmo 1, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, olha só, é ímpio, é pecador e é escarnecedor. Foge desse povo. Você vai levar o evangelho para todo mundo, mas a partir do momento que você entrega a pérola, se aquela pessoa que você levou o evangelho, que essa é a nossa obrigação, pega a pérola e começa a pisar na pérola, foge, abandona. Você tem que se relacionar com todo mundo, com o não cristão, levar o evangelho, fazer o impacto da sua presença. Você é santo, mas se aquela pessoa te avança contra você, como um cão que quer te machucar, abandona, tenha discernimento espiritual. O apóstolo cumpre o que o Senhor Jesus ensinou, quando o Senhor Jesus falou assim, entra na casa da pessoa, apresenta o evangelho, prega, fica hospedado lá, se ela recusar, sai, tira até o pó das sandálias dos seus pés, e diz, eu não tenho mais nada com você, já entreguei o evangelho, já convivi com você, já mostrei o meu caráter, já mostrei o que Deus tem para a sua vida, você não quer? Olha, Deus te abençoe, mas eu vou seguir viagem.
Porque tem outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho e que vão se converter, vão experimentar a maravilha da transformação. Porque foi assim que eu e você fomos alcançados. Porque um dia alguém olhou para nós e não viu nem cão nem porco, e levou a pérola do Evangelho, e pela graça do Senhor, nos manifestamos povo santo, recebemos as pérolas do Evangelho. Graças a Deus por isso. Porque alguém pregou o Evangelho para nós, nós somos quem somos, graças a Deus por isso. E essa é a nossa obrigação, mas temos que ter discernimento para não investir tempo, dinheiro e estresse físico e relacional e emocional em relacionamentos com aqueles que não querem nada com nada. A palavra do Senhor diz, deixa para lá, Provérbios capítulo 16. Temos que tomar muito cuidado, Provérbios capítulo 16, verso 28. Depois de Salmos, vem Provérbios. Depois de Salmos, Provérbios. Leitura recomendada pelo pastor. Todos os dias, leia um capítulo de Provérbios. Pastor, como é que eu faço para estudar a Bíblia? Todo dia, leia um capítulo de Provérbios. Grifa o versículo que fala ao seu coração, ora e leva esse versículo por dia. Tem 31 capítulos, Provérbios. Interessante. Um por dia. Dose diária. Né? Então, você, fazendo isso, você vai crescer muito espiritualmente. Provérbios ajuda muito. Provérbios ajuda muito. Provérbios 16, 28, por exemplo, sobre esses relacionamentos, vai dizer que existem pessoas que são perversas. O homem perverso, a mulher perversa, que espalha contendas. E o difamador separa os maiores amigos. A Bíblia diz, cuidado, existe gente que é perverso, existe gente que é difamadora. Cuidado com essas pessoas. A Bíblia vai sempre nos chamar a atenção para isso. Se você lê os evangelhos, você vai ver Jesus Cristo tratando pessoas sempre de maneira especial e diferente. Quer ver? João capítulo 6, versos 60. João capítulo 6, verso 60. Jesus Cristo em João capítulo 6 mostra um lado do seu ministério que muitos se esquecem. João capítulo 6, verso 60. Depois da multiplicação dos pães, depois de andar sobre o mar, depois de mostrar todo o seu poder, João capítulo 6, Jesus começa a falar que Ele é o pão da vida, e Ele diz que tem que ter relacionamento com Ele, tem que comer do seu corpo e beber do seu sangue. Ele está falando sobre a Santa Ceia. E aí, diz o capítulo 6, verso 41, que os judeus começaram a murmurar contra Ele. Aí diz o versículo 60 do capítulo 6, que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E Jesus, então, sabendo que eles estão murmurando a respeito das suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? Verso 64, contudo, há descrentes entre vós, Jesus fala, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Verso 66, à vista disto, à vista do discurso de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus ficou abatido por causa disso? Jesus entrou em profunda depressão porque alguns dos seus discípulos escandalizaram com o evangelho que estava sendo entregue, viraram as costas e o abandonaram? Jesus falou assim, não dou conta mais, né? Eu vou pedir minha aposentadoria da igreja, eu estou em crise existencial pastoral, porque as pessoas estão me abandonando, eu prego o evangelho, eles não me aceitam, eu faço milagres e eles não creem em mim. Não, Jesus continuou o seu ministério, porque ele tinha discernimento espiritual, ele sabia que certas pessoas iam ouvir o evangelho, valorizar o evangelho, iam valorizar a presença santa dele, e outras pessoas não iriam valorizar nem a presença dele, nem o evangelho que ele carregava, as pérolas de grande valor. Daí, meus irmãos, a pergunta que não quer calar, tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa nessa noite? Eu quero voltar à frase do vice-presidente da Disney. Não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com um bom trabalho que se faz mágica. É com um bom trabalho que se faz mágica. Não é lançando pérolas aos porcos que você será bem-sucedido. Não é se relacionando com cães que você vai ser bem-sucedido. O caminho da vitória espiritual passa pelo discernimento espiritual.
E ele é duro, ele é pesado, não é fácil. Não um julgamento de quem se acha dono da verdade e machuca o outro, versículo 1 ao 5, mas com uma percepção espiritual clara de onde eu devo investir e onde eu não devo investir, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, na minha vida estudantil, minha vida financeira. Onde eu estou investindo é coisa do cão ou é coisa do Senhor? Onde eu estou investindo é coisa que o Evangelho diz que é puro ou o Evangelho diz que é impuro? Esse é o discernimento espiritual que nós precisamos. Ele não é fácil, mas nós devemos nos lembrar quem nós somos. Quem você é? Santo, separado por Deus. O que Deus te deu? O Evangelho, a pérola, as pérolas do Evangelho estão nas tuas mãos. O que você deve evitar? Aqueles que não valorizam nem a companhia dos santos, nem o Evangelho que os santos carregam. E o que você deve fazer? Continuar orando: Senhor, me dê discernimento. Não para ser um juiz de outras pessoas, mas para evitar relacionamentos contraproducentes na minha vida. Eu quero andar com gente boa. Eu quero investir nas coisas certas. E Deus vai te dar o discernimento. E você vai ser muito bem sucedido e vitorioso, porque Deus te chamou para isso, para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, como diz a Tua palavra, para que alcancemos um coração sábio. Que haja sabedoria no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, nos nossos relacionamentos, para que possamos sentir, ó Deus, a alegria de investirmos em relacionamentos saudáveis, termos decisões sábias e assim experimentarmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. Ó Deus, evita que os nossos pés caiam nos laços colocados para nos prender e machucar. Faça com que possamos andar de maneira leve, suave, protegida pelo Senhor. Nos dê discernimento espiritual, Deus. E evita que o nosso coração, pela obra do Teu Santo Espírito, caia no orgulho e na tentação de nos vermos como juízes de outras pessoas. Ó Senhor, nos dê equilíbrio para que possamos ter relacionamentos saudáveis. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.